Existe uma diferença silenciosa entre uma tradição viva e uma tradição transformada em aparência. Nem tudo o que parece ancestral ainda carrega profundidade, porque há momentos em que o símbolo permanece, mas a seiva já não corre ali. Talvez uma das maiores dificuldades do mundo moderno seja aceitar aquilo que não pode ser completamente capturado. Tudo hoje precisa ser definido, organizado, explicado, transformado em método, identidade ou sistema. Mas certas tradições antigas não nasceram para funcionar assim. Elas não começaram como manual, não começaram como doutrina fechada, nem como coleção de regras espirituais. Começaram como relação. Relação com a terra, com os ciclos, com a memória, com aquilo que só pode ser percebido quando a mente desacelera o suficiente para voltar a escutar. Talvez parte do que chamamos hoje de druidismo tenha surgido exatamente nesse lugar. Não como religião organizada no sentido moderno, mas como uma forma de perceber a vida. A árvore não era cenário. O rio não era recurso. A mudança das estações não era detalhe. Tudo fazia parte de uma ordem viva, da qual o ser humano também participava. Havia sabedoria no ritmo da natureza, na árvore que cresce sem pressa, na água que encontra caminho, sem precisar dominar o terreno, na noite que chega no tempo certo, na semente que desaparece antes de retornar transformada. Tudo lembrando silenciosamente que existir não é controlar a vida, é aprender a participar dela. Mas nenhuma tradição atravessa os séculos intacta. Com o tempo, o ancestral é reinterpretado, traduzido, revestido pelas necessidades de cada época. E isso, por si só, não é o problema. O problema começa quando a releitura tenta ocupar o lugar da origem, quando fragmentos viram autoridade absoluta, quando símbolos passam a ser usados não como ponte para a profundidade, mas como aparência de profundidade. Ao longo do tempo, muitas camadas foram sendo colocadas sobre aquilo que um dia foi simples. Algumas tentaram preservar, outras romantizaram, outras transformaram o ancestral em estética, performance ou identidade. E talvez seja aí que parte da essência se perca. Porque quando o mistério vira vitrine, ele se torna superfície. Quando o símbolo vira ornamento, ele deixa de apontar para algo maior e passa apenas a decorar o ego humano. E quando a espiritualidade se transforma em necessidade constante de afirmação, alguma coisa silenciosa deixa de respirar ali. O ancestral não desaparece facilmente, mas pode ser encoberto, pode ser usado, pode ser transformado. Em linguagem de distinção, autoridade ou pertencimento. E talvez por isso seja necessário retirar algumas camadas. Não para destruir tudo o que veio depois, mas para voltar a discernir, voltar a perceber onde ainda existe presença e onde restou apenas a aparência dela. Porque nem tudo o que fala em nome do antigo ainda carrega profundidade. Nem tudo o que usa símbolos antigos permanece conectado àquilo que lhes deu origem. Às vezes o nome permanece, a estética permanece, os rituais permanecem, mas a seiva já não corre ali. Talvez uma das distorções mais profundas seja acreditar que honrar uma tradição significa endurecê-la, como se o sagrado precisasse de prisão para continuar existindo. Mas a natureza não ensina assim. O rio não corre por decreto. A floresta não exige submissão.
A lua não pede filiação. Tudo no mundo vivo recorda que profundidade não é o mesmo que rigidez, e que presença não é o mesmo que controle. Talvez um caminho ancestral verdadeiro não aprisione a alma. Talvez ele apenas recorde que existe algo maior do que a necessidade humana de possuir o invisível. Porque o sagrado, quando é real, não infantiliza, não sequestra, não transforma reverência em medo. Ele amplia a percepção, alarga o olhar, faz o ser humano lembrar que não está separado da vida que observa. Por isso, talvez a tarefa mais difícil não seja reconstruir perfeitamente o passado. Talvez seja algo mais simples e mais honesto. Retirar o excesso, distinguir raiz de ornamento, profundidade de pose, presença de performance. Perceber onde a tradição ainda respira e onde ela passou a servir apenas à necessidade humana de controle, imagem e autoridade. Porque nome pode ser usado, símbolo pode ser usado, estética pode ser usada, até o sagrado pode ser usado. Mas a seiva, não. A seiva ou corre, ou já não está ali. E talvez seja isso que o antigo ainda tente recordar. Não que retornemos ao passado. Não que transformemos tradição em prisão. Mas que reaprendamos a reconhecer o que ainda está vivo. Porque a verdade que nasce da raiz não pede dono, não pede espetáculo, não pede grades. Ela apenas permanece, como a floresta permanece, silenciosa, profunda e viva. Talvez algumas tradições nunca tenham pedido seguidores, apenas pessoas dispostas a escutar. E talvez o silêncio da floresta ainda esteja tentando recordar algo que o excesso de ruído fez o mundo esquecer. Se essa travessia faz sentido para você, as antigas trilhas do canal continuam abertas.